Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início a mais uma conversação, a mais um diálogo sobre o Espiritismo, sobre a proposta de Jesus. Para dar início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Elevar nosso pensamento ao Senhor, rogando a Ele que nos ampare nesta hora, que nos dê suporte vibratório, que nos envie Jesus como seu grande mensageiro da paz para nos acolher, para nos envolver nesse momento de espiritualidade. Dai-nos, Jesus, a tua inspiração, o teu socorro, o teu amparo constante. Envia os mensageiros espirituais para nos acudir também nesses dias difíceis, que eles estejam nesse momento ao nosso lado, nos conduzindo a essas reflexões tão importantes para o nosso autoaperfeiçoamento. Envolva-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, o tema da nossa live é o amor em casa. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto de nome A Lei de Amor. E existe uma parte desse texto onde diz mais ou menos assim: e quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Se entregaram a uma proposta pautada toda no exemplo de Jesus. Poderíamos dizer assim, mas por que houve esse impacto? A palavra amor já tinha sido discutida antes de Jesus. Mas por que quando ele fala do amor, leva os mártires a se entregarem, a entregarem a vida por ele? É porque não se estava falando ali de qualquer amor, mas o amor de Jesus. O único ser que esteve na Terra que conseguiu expressar o amor em totalidade. E por isso mesmo impactou aquelas almas. Até aquelas que não acreditavam na sua proposta foram tocadas intimamente pelo seu magnetismo poderoso. Claro que cada um no seu tempo foi se despertando para, em determinado momento, decidir segui-lo. Mas aqueles que estavam próximos a ele percebia que ele trazia uma energia diferente, uma vibração poderosa, ao ponto de sacudir as fibras do coração, ao ponto de levar as almas a não conseguirem dormir direito depois das suas palestras, depois das suas pregações. Pessoas que se sentiam inquietadas ao ver ele contar histórias que aparentemente pareciam ser simples, mas ali estava todo um ensinamento pautado nessa revolução que o amor traria para nós à medida que fôssemos seguindo a proposta de Deus. Então, quando Jesus traz o amor, ele traz o amor vivenciado. O seu discurso está sustentado pela sua maneira de viver. E por conta disso, reverberou de tal forma na criatura humana que até hoje estamos em busca desse amor. E por dificuldades internas, nós não conseguimos ainda alcançá-lo ou viver em plenitude. Estamos a caminho. O que é importante pensar é que esta lei de amor, através dessa lei de amor, é que as outras leis vão aparecendo, porque só o amor é capaz de estabelecer outras leis em favor do processo evolutivo da criatura humana. A lei do progresso, a lei de liberdade, a lei de sociedade, enfim, várias leis surgem a partir do amor divino. Então, o amor deve ser a nossa meta, reencarnados na Terra. Porque o amor, ele traz em si mesmo toda essa nossa possível conexão com Deus, que é amor na linguagem de João. Então,
Esta é a nossa proposta de estarmos aqui, reencarnando, conquistar o amor. Basta ver que esta é mais uma lei que existe, a lei da reencarnação. O amor interessado em que as criaturas se amassem, se juntassem, se unissem, ele então propicia, o amor divino propicia esses diversos períodos para que a criatura imatura em si mesma pudesse maturar esse sentimento e com o tempo pudesse fazer com que este poderoso sentimento chamado amor pudesse dominar as paisagens íntimas da alma. Então a reencarnação, ela tem essa finalidade de aproximar as almas, de fazer com que elas se encontrem, vivam experiências diversas e possam assim estabelecer essa vinculação afetiva. Mas como nós somos seres imaturos, é claro que nós malbaratamos várias existências. Por conta das nossas deficiências morais, não tínhamos ainda a maturidade, e ainda também hoje não temos, para entender a profundidade desse sentimento, a necessidade de tê-lo em nós. Então, caminhamos meio que ainda a esmo ou pela margem, sem querer mergulhar nesse oceano chamado amor. Mas eis que estamos dando passos, cada um na sua velocidade específica, a depender da sua vontade, do seu querer, do seu despertar de consciência. Então a reencarnação, ela vai fazer esse trabalho, além de outros, mas queremos enfatizar este: unir as almas, trazê-las aos palcos da Terra, para que se reencontrem, principalmente aquelas almas que não conseguiram estabelecer uma união saudável. Aquelas almas que precisam entender a finalidade da existência, que é amar, e entender também que todos que vivem, que convivem conosco, toda a humanidade, ela traz a família de Deus. Nós todos somos irmãos. Não pode haver diferença, não pode haver discriminação, não pode haver preconceito, não pode haver nada. É um fato. Aquele outro que a gente nem conhece é nosso irmão. Então, a reencarnação vai trazer vários espíritos diversas vezes para se reunir em família. Mas por que em família? Porque esta instituição, ela une algumas pessoas entre quatro paredes, a princípio por vinculações afetivas, porque há famílias que são formadas por interesses outros, mas a finalidade divina é que essas famílias sejam construídas por uma afinidade afetiva e não por outros interesses. Então, a reencarnação reúne espíritos. Mas de que forma a lei da reencarnação faz isso? É assim aleatoriamente? De maneira nenhuma. A inteligência divina está por detrás de todos esses movimentos. Então nós vamos entendendo que antes de reencarnar, nós somos chamados a uma avaliação do que fizemos até agora, dos delitos que cometemos, das necessidades evolutivas que carecemos. E é a partir daí que surgem estas outras personalidades, essas outras almas que vão se vincular a nós por propósitos específicos. Não são escolhidas a esmo, tem uma finalidade. A maioria dessas pessoas que estão conosco em família traz conosco, ou traz de outras vidas, de outras existências, vários períodos de relacionamentos conosco. Então eles voltam para o palco chamado família. E é aí que nós começamos a perceber que existe um grande desafio. Porque teremos que conviver com essas almas. Precisaremos estar perto delas. Não há como evadir-se, não é? A família está posta. Então, precisamos começar a entender que a finalidade de estarmos aí nesta família é amar a todos. É possível? Não é? Aí a gente pode pensar, é difícil amar aquela pessoa da minha família porque ela me maltrata, porque ela é assim, porque ela é desse jeito. Sim, mas independente de como a pessoa esteja, é possível amar, porque o amor é imbatível.
ele vence todas as barreiras da inferioridade. Isso quando o indivíduo deseja fazer com que esse sentimento cresça e avance e o conduza no comportamento. Então, não há condições para o amor. Não há barreiras para o amor. Quando a gente se propõe a amar, eis que ele aparece e vai trazendo todos os seus atributos, todas as suas ferramentas para que se dê essa relação. Então, estamos dentro de casa. E esta programação reencarnatória não foi feita aleatoriamente. Nós sabemos disso, não é? Tem um porquê de você ter este pai, esta mãe, este irmão, e assim vai. Não existe uma programação solta. Há, para cada um que está ali no jogo familiar, uma necessidade que vai sendo desenvolvida através dessas relações. Então, muitas vezes somos nós que escolhemos esses pares, esta família. Porque o nosso complexo de culpa aparece no mundo espiritual quando começamos a examinar o mal que fizemos a algumas pessoas. E aí, tomados desse arrependimento e muitas vezes dessa culpa, nós rogamos ao alto para que essas pessoas venham conosco. E eis que elas acabam vindo e a gente aqui, por esquecer a programação reencarnatória e por esquecer as existências transatas, começamos a reclamar acerca da família ou de alguém da família, enfim, a gente começa a reclamar. Por isso que, à medida que vamos conhecendo o Espiritismo, reclamar não é do espírita. Porque se nós vamos confiando na reencarnação, temos que entender que está tudo no lugar, não é? Deus não erra. Não houve nada de improviso. E eu tenho o que eu mereço. Então, eu estou na família ideal. Na família certa. Para burilar aquilo que eu preciso. Para que eu possa exercitar um sentimento de amor para essas pessoas. E não tão somente exigir amor delas, porque feliz é quem ama e não quem é amado, né? Porque quem busca ser amado ainda transita na dependência emocional, afetiva, psicológica. Mas a criatura que se dispõe a amar, ela se desprende, ela se agiganta, ela cresce, ela se liberta. Porque o amor, quando é sentido, ele traz vários recursos para que a criatura se sinta livre, cada vez mais envolvida por vibrações melhores. Então, o amor em casa é imprescindível. Não dá para amar lá fora, amar os outros sem amar dentro de casa. Não dá, não é? Porque quando a gente chega dentro de casa, a gente começa a ter um relacionamento familiar, a gente entende que Deus está dizendo: eis aí seus maiores compromissos. Tantos são que você vai ter que conviver, não é? Entre quatro paredes, conviver. E o que ocorre na convivência? A convivência é a maior destruidora de máscaras. Ela vai tombando as máscaras. E aí cada familiar vai percebendo, conhecendo o outro como realmente ele é. E muitas vezes aparece a nossa sombra nessas horas. Estas heranças primitivas que nos conecta com o mal, com o desequilíbrio, né? Essas imperfeições. Então nós vamos nos deparando com uma família e vamos conhecendo cada participante dessa família. E a depender do nível evolutivo desta família, pode ser uma família harmonizada e equilibrada, com seus desarranjos naturais, mas sem grandes danos. Ou pode ser uma família terrivelmente problemática, cheia de conflitos. Porque na convivência aparece realmente quem somos. Porque quando estamos com pessoas fora dentro de casa, que não seja da ordem da convivência, é fácil mascarar-se, mostrar uma coisa que não se é. Mas quando estamos dentro de casa, não dá. Então, a melhor pessoa que pode te conhecer é o seu familiar. Se você tem interesse de saber quem é você, pergunte a um familiar próximo. Ele vai saber descrever. Não porque ele tem uma visão aguçada, mas pela convivência a gente acaba se mostrando, porque máscara nenhuma suporta manter-se tanto tempo de pé, porque ela não é uma realidade interior, e tudo que não é realidade interior cai por si mesma. Então estamos com um desafio aí agora
da pandemia, não é? A pandemia nos trouxe aquela frase que ficou martelando e que ainda martela: fique em casa, não é? Foi um impositivo, não foi uma decisão nossa, não é? Foi imposto, fique em casa, porque tem um perigo lá fora. E aí, como foi para cada um de nós, ou como está sendo esse ficar em casa? Um espírito amigo me disse que a família é a nossa primeira humanidade. Bem, ficar em casa, para uns pode ter sido tedioso, cansativo, estressante. Para outros, pode ter sido uma grande oportunidade de rever as relações, de rever esses contatos e perceber se o amor vigora, se o amor comanda essas relações ou não. E quando a gente fala de amor dentro de casa, nós não estamos falando do amor que vem do outro, na sua família, para você. Nós estamos falando do amor que produzimos em nossos lares. A reflexão é essa, aqui, nós juntos. Estamos questionando, devemos questionar o amor que damos e não o amor que recebemos. Porque cada um vai fazer o que pode, mas eu tenho que fazer o que acho que devo, dentro das minhas condições. Então, nós dentro de casa somos fatores de perturbação ou de harmonia? Essa é uma reflexão importante porque temos que fazer a nossa parte, não é? Dentro das nossas condições, mas podemos cada vez mais, pela aproximação do pensamento de Jesus, da doutrina espírita, e nos estudando e nos trabalhando, podemos cada vez mais alcançar essa plenitude, esse sentimento de amor que vai nos ajudar ali na relação familiar. Então, eu amo os meus familiares. Que nível é este amor? O que é que este amor produz? Por exemplo, ele produz compreensão. Eu consigo compreender os meus familiares? E o que seria compreender os meus familiares? É perceber que cada espírito que está ali tem um nível evolutivo, por conta das suas experiências particulares, singulares, que não foram iguais às nossas, igual a de ninguém que está ali naquele contexto familiar. Então, cada um trará um perfil psicológico, um perfil emocional, um perfil espiritual, condições evolutivas específicas. Nós já conhecemos o perfil de cada um, já fizemos esse estudo, mas por quê? Para que essa necessidade de fazer essa pesquisa? Porque eu preciso entender cada um dentro do seu perfil, dentro do seu nível evolutivo, para saber acessar. E assim evitar muitos litígios, muitos conflitos. Se eu não quero fazer essa compreensão, eu costumo a invadir os níveis evolutivos alheios, impondo o que eu acho de como deve ser e de como as coisas precisam seguir, não é? E naturalmente a pessoa que se sente invadida, ela vai se defender pelo próprio sistema de defesa. Então, estabelece aí o conflito. Então, nós que estamos estudando a doutrina, nós que estamos pensando na proposta de Jesus, nós precisamos começar a treinar o acesso. Como acessar os nossos familiares? Bem, eu preciso primeiro conhecer e entender o nível evolutivo deles. O que eles suportam? Quais são as tendências mais fortes? Quais são os hábitos? Tudo isso. Porque essa é a nossa tarefa, sondar dentro de casa quem são esses espíritos que estão comigo. Eu não posso viver tão somente com eles, ou suportar. Não é da ordem do suportar. O amor nunca propôs isso. Não é da ordem do suportar. Porque aí fica fácil, não é? Fica fácil. E também não é só amar aqueles que nos amam dentro de casa, muito pelo contrário. Jesus falou, amar aqueles que vos amam. O que é que você está fazendo de diferente, já que o povo de má vida faz isso? Isso é muito fácil. O nosso maior desafio é amar aquele que nos tira do eixo, que nos perturba, que nos maltrata, enfim. É aí que está o desafio. E é aí que você exercita o seu sentimento de amor. Onde não há uma reciprocidade, onde o outro lhe fere, ou às vezes o outro te ignora, ou às vezes o outro te humilha, enfim. Eis a grande oportunidade, é aqui que eu vou exercitar o sentimento do amor. Para essas pessoas
que me leva a sentir sentimentos negativos. E aí a gente lembra do alto amor, não é? Se alguém me produz dentro de casa sentimentos negativos, bem, eu não posso sustentar esses sentimentos negativos, porque isso me faz mal. Eu preciso entender por que aquela pessoa me afeta tanto. Ah, mas talvez sejam coisas de outras existências. Não importa. O que importa é que eu preciso amar. Há muitas pessoas que querem saber, eu gostaria muito de entender o que fiz em outra existência, por que a minha vida é assim. Emmanuel vai dizer que a única coisa que nós vamos aurir dessas descobertas é um saber que não vai nos modificar moralmente. E ele diz que regressão é necessário fazer para pessoas que trazem graves problemas. Graves problemas que complicam a vida do indivíduo na Terra. Mas não adianta querer saber o que se fez, porque a reencarnação está dizendo, veja que o momento é agora de restaurar. Mas eu não sei o que fiz. Não importa, ame, faça o melhor que você puder e já estará resgatando, seja lá o que for. Já estará resgatando. Exercite este amor. Não este amor piegas que surge do eu te amo muitas vezes, uma fala solta que muitas vezes não condiz com a maneira que a pessoa age em relação a nós. De maneira nenhuma. Então, o amor ele vai sendo apresentado à medida que vamos fazendo movimentos para entender o outro, para compreender esse outro. E à medida que a gente vai compreendendo esse outro, a gente vai ficando menos afetado, melhor dizendo. A gente vai se afetando menos. A gente começa a não ser surpreendido por aqueles comportamentos, porque nós já conhecemos esse familiar. Ele traz essa natureza, ele traz esse comportamento, então eu não vou me afetar. Eu desconheço o histórico do meu familiar. Ah, mas é meu filho, é minha esposa, é meu irmão. Sim, nessa existência. Mas mesmo que fossem todas as outras, nós não conhecemos o histórico desse espírito. Então ele está desse jeito, não é porque simplesmente acha bonito. É porque ele traz conflitos e problemas que ele não conseguiu solucionar. E naturalmente ele vai externalizar isso. E onde isso vai basicamente aparecer? No seio familiar, onde uma convivência se dá de forma mais ampla, maior, mais contínua. Então é entender que cada familiar tem um histórico. Eu desconheço esse histórico. Então eu vou julgar, vou ignorar, enfim, não posso. Não é? Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Pois é. Porque por conta de um ato que ela tinha cometido, mas havia toda uma história por detrás do ato. Ninguém erra porque gosta. Ninguém simplesmente adentra a equívocos porque acha bonito. Se alguém está se equivocando ou tem comportamentos desavisados, é porque traz ainda marcas na alma de uma inferioridade que ainda não conseguiu superar. Se o familiar não compreende, quem vai compreender? Pode ser que ele encontre alguém lá fora, não é? Um familiar espiritual. Porque muitas vezes a família consanguínea não significa ser a família espiritual. Muitas vezes são inimigos que se reencontram para esses embates, para poder começar a diluir esse sentimento de raiva, de ódio, para poder exercitar o amor. Mas a família espiritual, já conquistada, aqueles nossos grandes amores, nem sempre estão conosco. Às vezes nós nos encontramos em família, e é muito bom, não é? Uma família harmoniosa, ou pelo menos pessoas que a gente se dá muito bem. Mas na maioria das vezes nós temos aquele que traz, que Joana de Ângeles considera um familiar problema. Não se esquecendo que você pode ter também esse título na visão dos seus familiares, não se esqueça disso. Diz André Luiz, não é? Quando a gente examina que alguém tem defeitos, não se esqueça de que o outro também anota os nossos. Então, nós, na linguagem de Jung, né, os observadores são observados. Então, em cima disso, a função nossa é compreender que cada um tem uma história e não se sabe exatamente por que age assim conosco. Por que nos fere tanto? Na maioria das vezes, ele está devolvendo o que nós o demos. Ele está simplesmente trazendo um transtorno que nós produzimos. Por isso que não dá viver em família
no nosso caso, né, sem estudar a reencarnação. Porque a gente começa a reclamar que esta família é um caos. Começamos a pensar em sair de casa como fuga psicológica. Começamos a nos isolar dentro de um quarto, no computador, no celular, fazer vários movimentos para não lidar com aquelas pessoas. Ou muitas vezes um silêncio sepulcral envolve a família, cada um construindo uma ilha, como se família fosse um arquipélago. Cada um no seu canto, vivendo o seu mundinho, e isso nada mais é do que a predominância do egoísmo. E se os laços de família desaparecerem, isso nota, diz o Livro dos Espíritos, que o egoísmo ganha força, domina as paisagens da alma humana. Então, nós temos uma tarefa em casa. Não importa muito bem o que o outro nos faz. Se está lhe afetando, há algo em você que ainda se afeta com a dificuldade do outro. Então há um problema em você. Precisa trabalhar, e a gente lembra de Francisco de Assis, quando um discípulo disse para ele: Pai Francisco, nós estamos servindo as pessoas, pregando o evangelho, pedindo uma esmola aqui, uma esmola ali, mas somos apedrejados, as pessoas nos lançam impropérios, está sendo muito difícil. Francisco disse: eu vou lhe dar um conselho. E o discípulo disse: diga, Francisco, porque está muito difícil. Ele disse: não se ofenda. O discípulo ficou, não é, diante de um grande desafio, não é? A inofendibilidade. Algo ainda difícil, porque pela predominância do orgulho em nós. O que é que nos leva a ofender-se? O orgulho. Então, Jesus trouxe aí a sua proposta do amai os vossos inimigos, exatamente para a gente poder trabalhar esse sentimento do amor para combater esse orgulho. Porque só se tem inimigo, ou só combate inimigo aquele que traz o orgulho. Mas traz o orgulho de forma intensa e forte. Então vamos trabalhar o orgulho para que a gente não se ofenda tanto, para que a gente não tenha tanto melindre dentro de casa. Se eu compreendo o meu familiar, não terei tantas surpresas se ele me ferir, se ele me maltratar. Se eu compreender que ele traz problemas que às vezes não são comigo, ele está projetando. Ele está projetando em mim, já que eu estou no palco, na arena familiar. Ele projeta. Então, vai virar um duelo, um combate, um distanciamento, ou eu preciso fazer a minha parte? Mas a gente pode perguntar assim: mas eu faço a minha parte, mas ele não faz a dele, e aí? Não é? Sim, mas nós não estamos aqui aguardando a parte alheia. De maneira nenhuma, não é? Porque o tempo é de cada um. Se o seu tempo agora é de amar, que ame. Agora, se não for, bem, fica difícil, porque quando a gente tem uma proposta de amar, a gente começa a entender que é hora de começar a sair desse lugar de duelo, de ataque, de irritabilidade, de melindres. A gente precisa amar aquele que nos odeia, que nos calunia, que nos persegue, dentro de casa. Ou muitas vezes um parente, ali, aquele grupo que está mais próximo. E aí o amor precisa viger dentro de casa. E aí sejamos nós aqueles primeiros a dizer: olha, hoje, a partir de hoje, ou eu vou dar continuidade a esse exercício do amor. Orar, né? Orar por esses familiares. E tentar entender que muitas vezes o familiar que nos traz problemas, ele está muitas vezes querendo lhe dizer alguma coisa através de comportamentos negativos, que nem ele desconfia. O inconsciente muitas vezes nos leva a ter comportamentos que nós nem sabemos por quê. Mas se nós tivermos um pouco de atenção, já que nós estamos dentro de um lar e queremos evoluir, e entendemos que ali é a nossa primeira humanidade, que é o grande laboratório, então a gente vai se implicar com isso. A gente não vai viver por viver. Não pode. Se eu estou dentro daquele grupo, eu preciso estudar, eu preciso entender por que a pessoa age daquele jeito. E contando, né, com a nossa busca com Deus, nós vamos entendendo que às vezes aquilo não diz muito em relação à leitura que estamos fazendo. Aquilo tem outro significado. É um pedido, é um chamar a atenção. É um pedido de me ame, me dê atenção. Não seja tão vinculado à pessoa X, aproxime-se de mim.
há vários movimentos dentro de casa, não é? Então, e estabelecer também que dentro de casa há aqueles compromissos já definidos, né? Que é do pai, da mãe, dos filhos, né? Os pais, à luz do Espiritismo, devem educar-se como qualquer outro espírito, né? Moralmente, para que cada vez que eles possam estabelecer a educação, ela venha impulsionada pela autoridade moral, não é? Porque acabou aquele tempo de, quer dizer, a gente espera que comece um tempo novo, onde as pessoas não queiram usar a força, o grito, a carantonha para poder estabelecer ordem em casa. Precisa de grandes alaridos, de grandes discussões para que a harmonia chegue, é a ausência completa do amor. Aí o amor não vigora. Ou se ele está, ele caminha bem devagar, só sobrado, né? Sobre os escombros da inferioridade. Então, se a nossa família ela só se organiza através de discussões e de brigas e de comandos, né, autoritários, bem, o amor ainda aí não começou a transitar dentro de casa. Por isso que cada um precisa buscar esse sentimento do amor, porque nós vamos percebendo como ele é poderoso. Quer um exemplo do poder do amor? É só lembrar de Jesus. Contam que muitos daqueles que o seguiram não ouviram absolutamente nada da boca de Jesus. O mestre apenas olhou-os. Apenas olhou-os. O que saiu de Jesus? Aquela mulher que estava com hemorragia, ela toca no manto de Jesus acreditando que sairia fluido, sairia cura para ela. Mas Jesus não precisava que ninguém o tocasse para que isso se desse, não é? Ela teve uma atitude de busca, mas Jesus o tempo todo espraiava amor para todos. E era isso, esse grande magnetismo que envolvia pessoas a segui-lo, e se perguntassem a elas, elas não iam entender. O que é que este homem tem? Filho de um carpinteiro? Um homem que apareceu no deserto com o cabelo desgrenhado pelo vento, vestindo um manto empoeirado pelo deserto, caminhando descalço, saindo a pregar para pescadores, andando com o povo de má vida? Que homem é este? Não tem nenhuma formação, ele não tem nenhuma família de elite. E o que é que este homem tem que arrastou a todos nós até hoje? É o sentimento do amor. Percebe o poder do amor? Quanto mais a gente trabalhar esse sentimento, mais teremos condição de acessar as almas. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Os Inimigos Desencarnados, que a frase dita é mais ou menos assim, Kardec diz: não existe nenhum espírito, por mais endurecido que seja, que não ceda aos convites do amor. O amor é imbatível. Ele está dentro de nós, não é? Ele precisa nascer, ele precisa crescer. É necessário exercício, é necessário dedicação, para que a gente compreenda esse outro, para que a gente tenha tolerância. A gente tolera esse indivíduo, a gente não suporta. A gente vai tolerando ele, porque a gente vai dando tempo, entendendo a sua dificuldade, para que a gente possa poder agir de uma forma que a gente não complique a situação. Então, mas a minha família ela não se resolve. Mas a minha família é um caos, sim, mas a cada um segundo suas obras. Você não veio aqui mudar a sua família, não é? Nem o mundo. Você veio mudar o mundo interior, mudar a si. E naturalmente, pelo exemplo, você vai arrastar algumas almas, ou até o mundo inteiro. Mas o importante é, eu vim mudar-me. Não me interessa se minha família é X, é má, não interessa. O que interessa é qual é o meu papel nesse contexto. Nesse contexto. Porque tudo que eu oferto voltará para mim. Essas almas, muitas vezes, que eu busco me afastar, no fundo, elas estão pedindo ajuda. Ajuda de muitas vezes de quem não deu no passado. Mas elas me perturbam, me tiram do eixo. Será por quê? Não é? Será por quê? Elas podem estar trazendo
para você o resultado do que você as fez. Então, pela reencarnação, não há como olhar a família de outra forma. O nosso trabalho é dentro de casa, esse amor dentro de casa. Aproximar-se dos outros e estabelecer diálogos. Estabelecer humildade, é preciso ter humildade, não é? Porque há situações familiares onde um quer saber mais do que o outro. É o que muitas vezes as pessoas chamam de luta de egos, não é? É um interesse de querer ter a razão, mas às vezes é até sábio de nossa parte deixar um tolo falar, trazer uma proposta equivocada, mas sem querer rebater, sem querer trazer o lugar de eu sei, eu posso, eu comando. Não. Às vezes é uma necessidade do outro de se acender diante da família. Ascenda pelo bem que fizer. Cresça, seja respeitado pelo bem que produz. E não por posturas ou por situações negativas produzidas por você. É importante vincularmos o nosso pensamento a essa proposta que o Espiritismo traz falando das famílias. Esses que estão aí precisam, pelo menos nós precisamos deixá-los, ou pela desencarnação nossa, ou pela desencarnação deles. Nós precisamos nos distanciar deles, deixando algo de bom. Poder dizer, né? Foi difícil a batalha. Foi uma arena dentro da minha casa. Foi muito complicado, mas eu deixei o meu melhor lá. Com lágrimas, com lutas, com conflitos, mas eu me esforcei para deixar o melhor. E aí a gente vê muitas vezes filhos que maltratam pais, pais que maltratam filhos, esposo que maltrata esposa, esposa que maltrata esposa, enfim, não é? E aí ocorre um fenômeno, às vezes, um deles desencarna. E aí começa a culpa. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas eu deveria. Pois é, não é? É hora, ainda há tempo. Esta pessoa que você não suporta está aí. Ela é o seu melhor caminho para desenvolver o sentimento do amor, porque o amor não está interessado em amar quem nos ama. Não. Ele agora está em nossas vidas para a gente poder amar quem não nos ama. Aquele que nos fere, que nos maltrata, não é? É aí que ele vai se agigantar, é aí que ele vai ser exercitado, buscado por nós, pelo tamanho da dificuldade. Então, é agora, esse é o momento de fazer o possível. Está difícil, comece a orar por essa pessoa, tenha piedade, porque, e se fosse você? E no seu caso, se o familiar olha para você e sente as mesmas coisas e cataloga você como um familiar problema, e aí? Então, faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Essa é a regra que um dia a gente vai alcançar, mas é o caminho. É o caminho. Olhar para esses dentro de casa e compreender que esse laboratório vai me exercitar para poder viver bem na sociedade. É aqui a grande arena, o grande laboratório que exercita o amor em todas as suas matizes. Se eu conseguir desenvolver aqui, sairei preparado para amar as pessoas que estão lá fora, que trazem também suas dificuldades, seus problemas, não é? Então, não é amar os outros lá fora. Eu gosto muito de ficar na casa do meu amigo, da minha amiga, ou de fulano de tal. E quando eu penso em voltar para casa, eu já imagino. Não é? É um peso, né? É um fardo. Mas saiba que é aí que você encontra os maiores recursos para dar um salto evolutivo. É dentro deste laboratório. E não naquele fácil, onde tem pessoas que te recebem, que não te julgam, que não te criticam, não é? Aí não. Mas nessa fornalha é que nós vamos elaborando esse diamante que é o amor em nós. É aí que a gente se liberta. É aí. Então, muitos familiares estão vinculados a nós por ordem consanguínea, ou seja, não há nenhum vínculo espiritual,
Às vezes há espíritos que nós nunca encontramos em outras existências. Há outros que são tensos inimigos de outras eras. E já há outros que são grandes afetos, que chegam para nos dar um suporte para enfrentar a batalha, os desafios. Mas aproximar-se dos que precisam é fundamental. Fazer a tua parte, não é? Então, orar por essas pessoas e não se esquecer de que há um grande aliado aí nessa tarefa, que é Jesus de Nazaré. Joana de Ângeles, no primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, Mestre de Amor, tem uma mensagem chamada Jesus Contigo. E ela convidando as criaturas a fazer o evangelho no lar. Tira um dia da semana, um horário específico, junte a família e ore a Jesus. Ele vem pernoitar em sua casa. Então, o evangelho é para que a gente se aproxime do bem e consigamos nos afastar do mal que há em nós e do mal espiritual. Inimigos que querem a destruição da família, inimigos que ficam insuflando na mente dos familiares, de todos nós, para que haja cisânia, perturbação e falecimento das relações, que a gente entra em falência. Então, o Evangelho tira um dia específico, convida os familiares e leia o Evangelho, ore pela família, ore pelas dificuldades que está enfrentando. Mas alguém pode dizer assim, mas na minha família ninguém participa do Evangelho, eu convido ninguém, vem. Uma certa vez, fazer Evangelho em casa e a família grande dava mais ou menos 25 pessoas no Evangelho. A gente fazia o Evangelho. Começou a desaparecer, o que é natural, né? Sustentar, né? Manter o propósito, eis uma tarefa bem difícil. E as pessoas foram se distanciando e comecei a fazer o Evangelho sozinho. E na minha imaturidade de juventude, eu disse assim, veja, meus bons irmãos, ninguém quer seguir o Evangelho de Jesus, eu me colocando como uma pessoa especial. Falei, olha, veja, eles não querem estudar o Evangelho. E aí um espírito amigo aproximou-se e disse, certamente, se está só você aqui, é porque é o mais necessitado. Né? Eu não deveria ter falado nada, não é? Mas é verdade. Considere-se o mais necessitado. Mesmo que aparentemente o outro traz danos morais, problemas piores. Mas não fique medindo o outro. Nós não estamos aqui para isso, não é? Faça a sua leitura e considere-se o mais necessitado, porque você assim ganha. Você deixa de estar corrigindo o outro, querendo controlar o outro, criticando o outro. Vá fazer, não perca tempo, vá fazer a tarefa que lhe cabe, porque o tempo urge. Daqui a pouco pode estar já no plano espiritual, não sabemos a hora que a desencarnação vai chegar. Considere-se o seu maior desafio dentro de casa, vencer-se. Esse é o verdadeiro vencedor, como diz Emmanuel. E falando em Emmanuel, eu convido vocês a lerem uma mensagem dele, chamada Em Casa. Vocês vão ver que por detrás do marido, da esposa, dos filhos, da irmã, do irmão, há histórias bastante difíceis que esses espíritos vivenciaram com você e que agora voltam para resgatar. Voltam para que o amor aconteça. Mas se eles não estão disponíveis para amar, se tu que ama, como disse Joana de Ângeles, comece os seus ensaios. A gente costuma sempre ouvir as pessoas falando, mas isso é muito difícil. Mas em que momento? Seguir a proposta de Jesus foi fácil. Sabe por quê que ela é difícil? Porque nós estamos presos à matéria. E seguir a proposta de Jesus é abandonar esses caprichos da matéria, as paixões, que nos trazem esses prazeres imediatistas. É por isso que é difícil. Porque não foi difícil para os grandes espíritos quando foram chamados? Eles foram e nunca se ouviu dizer que quem seguiu Jesus voltou reclamando ou frustrado da jornada que se propusera. Né? Então, por que a gente diz é difícil? Muitas vezes é uma desculpa psicológica. Ah, mas isso é muito difícil.
Sim, ela pode trazer complicações, mas nós estamos aqui para transpor ainda mais algo que é da ordem do mal, e o mal é temporário, é passageiro. Então, o que lhe é difícil é um convite para que você transponha, para que você supere. Então, vamos tomar cuidado para não ficarmos dizendo, mas isso é difícil, mas isso é difícil. Sim, nós já sabemos que é difícil, não é? E é aí, na dificuldade, que o espírito se exercita, abandona as faixas inferiores e vai alçando o voo em direção a uma evolução maior. Não há nenhuma facilidade no que tange seguir Jesus. Nunca houve, nunca vai haver. Ainda mais nós que estamos tão presos à matéria. E a família é um grande repositório de amor, de exercício do amor. São essas pessoas, eleja-as como grandes professores, às vezes sem eles se colocarem nesse lugar. Eles nos ensinam o perdão, a compreensão, a tolerância, a humildade, a paciência, não é? A paciência. Não é? E a gente acha que as pessoas não podem mudar. Como não? Quer ver elas mudando? É só começar a dar o exemplo. Porque, como diz Emmanuel, que a palavra convence. A pessoa pode até ouvir o seu discurso dentro de casa, mas ela só vai mudar se você fizer por onde? Como diz um pensador, né? Não fique apontando o dedo, dizendo para onde se deve ir. Vá na frente. E esse ir na frente vai tocando estas almas, porque nenhuma alma deixa de perceber um bom exemplo. Nenhuma alma é indiferente a uma ação realmente real. Então, confie na tua mudança, faça a tua mudança. E lute, mas eu não gosto dessa pessoa, não importa. Olhe esses sentimentos e os trabalhe orando, desejando o bem para essas pessoas. Vá, prossiga. Não deixe a sua família sem provar do que você tem de melhor. Não deixe, por mais que seja difícil. Ame, ajude. O amor ele é imbatível, ele vai convencendo essas almas para mudarem o comportamento. Percebam que o amor de Jesus foi mudando até aqueles que o odiavam. Quem disse que aqueles que o chicotearam dormiram bem aquela noite? De maneira nenhuma. A consciência e a vibração de Jesus que os envolvia, porque Jesus vai amar os que precisavam, os doentes que precisavam de remédio, tá bom? Falam que João Evangelista, o discípulo que Jesus mais amava, particularmente, meus amigos, eu discordo. Porque amar os que vos amam, não foi ele que disse? Isso todo mundo faz, até o povo de má vida. Mas amar os que vos odeiam, os caluniam. Ele amava mais a Judas, porque Judas estava em transtorno, em desequilíbrio, não entendia a proposta de Jesus e ia se perder, resvalando-se no suicídio. E Jesus certamente orou muito por ele, porque era uma ovelha que estava desgarrada. E se ele era médico e tinha vindo para os doentes, ele não ia ficar amando a João, que já estava são. Tanto que acompanha Maria, o único discípulo que vai ficar com Maria na hora do madeiro e que leva Maria de Nazaré para viver com ele. Quem quiser saber um pouco mais, leia a Boa Nova do Espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. Enfim, é importante amar estas pessoas que nos causam esses atritos. Se aproxime delas. Elas precisam entender que você não é a mesma pessoa de antes. Se continuares com essas posturas negativas, eles só vão inconscientemente lembrar da mesma pessoa que os feriram. E aí não há acordo, né? Não há reconciliação. É um exercício. Começa o teu trabalho. Joana de Ângeles diz, trabalha-te, porque tudo deflui disto. É a hora de pôr amor em casa. Se a pandemia disse, fique em casa, não perca tempo com distrações, para passar o tempo. Por que a ansiedade está crescendo dentro de casa? Porque nós não entendemos que é uma tarefa aí muito grave a se fazer. Ficamos esperando a porta abrir para sair. Quando há um laboratório ali querendo nos ensinar muitas coisas,
querendo nos fazer ver essas pessoas. Por que a pandemia aconteceu? Há sempre um propósito inteligente de Deus. Olha, todos nós em casa, obrigados a ficar em casa. Né? Dia virá que nós não seremos obrigados a ficar em casa por mais tempo. Não seremos negligentes em relação às nossas questões sociais. Mas nós daremos mais tempo à família, sim, sem nenhuma imposição. Será uma determinação particular nossa. Porque aqui está o grande laboratório que vai me levar à plenitude, ou que pelo menos vai me trazer os grandes primeiros ensaios para a subida em ascensão à paz interior. Então, fique em casa, mas aproveite essas relações. Dialogue, converse, peça perdão. Está difícil? Ore. Tente fazer o que for mais certo e avança. Avance intimorado. Se no término da sua jornada a família não entendeu sua proposta, não modificou-se, isso não cabe a você. Cabe a você dar conta da consciência, dar conta à consciência do que fez neste período ao conhecer a proposta de Jesus, ao conhecer o Espiritismo. Não é? Eu não sei se dá tempo, mas eu vou ensaiar, né? Isso aqui rapidinho para falar. Eu sempre falo, às vezes a gente imagina desencarnando, não é? Chegando no mundo espiritual e alguém pergunta assim, eu estou falando da nossa cidade, Vitória da Conquista. Oi, tudo bem? Você seja bem-vindo ao mundo espiritual. De onde você vem? Eu venho de Vitória da Conquista. Oh, que beleza! Não é lá que tem a Semana Espírita, um evento que já passa muitos anos, né? Promovendo o bem, sim, é lá mesmo. Ah, mas é lá também que todo mês tem uma jornada, ou 2 jornadas espíritas, é lá mesmo, não é? Sim. Ah, então lá todo o ano desce com várias jornadas, não é isso? Sim, lá é uma cidade bem espiritual, bem espiritualizada, né? Onde há um investimento muito forte espiritual. Ah, mas lá também é uma cidade que é Bezerra de Menezes, um dos grandes espíritos que tomam conta do planeta Terra, visita todo ano, não é? Manifestando pela mediunidade, trazendo uma mensagem mais contundente para todos que ali estão ouvindo. É lá mesmo. Mas então acredito que por você ter vindo de lá, você deve estar muito bem espiritualmente, porque foi alimentado, não é? Com tantas informações, deve certamente estar aproveitando, não é? Deve estar. E isso é para a nossa cidade, para qualquer cidade. Não importa se a sua cidade tem um centro espírita ou não tem centro espírita. Jesus está em todas as cidades. O pensamento dele está em todos os lugares. E aí, o que fizestes desse pensamento? O que nós estamos fazendo? Dessa lembrança dele, ele está sempre nos nossos pensamentos, não é? Então, Jesus espera de nós a parte que a gente pode fazer, o esforço que a gente pode produzir para sermos melhores dentro de casa. Leva o amor dentro de sua casa e faça o Evangelho. Os bons espíritos virão visitar-nos e nos trazer a paz, e nos trazer a luz. Desejo a vocês muita paz, certo? Muita luz. Caso queiram assistir a palestra ou outros vídeos, é só entrar no meu canal, tem um endereço aí no Instagram, e aí a gente recebe vocês com muito carinho, lá tem canções e outras discussões também. Muita paz a todos. Vai desculpando aí os equívocos da fala, mas eu acho que a ideia básica, acho que a gente conseguiu apresentar aqui. Que Deus abençoe-nos dentro das nossas casas, que o amor esteja lá. Muita paz.